noite, querida igreja, a graça e a paz. A Deus seja a glória. Irmãos, quero pedir para que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Obadias. Obadias é o único capítulo, o menor livro do Antigo Testamento. Nós iremos ler dos versos 15 a 17. Nós temos ainda informações importantes do versículo 17 que precisamos pregar. Amém? Então, dos versos 15 a 17. Lembrando os irmãos que tanto o versículo de número 15 como o versículo de número 16 nós já pregamos anteriormente. Na última terça-feira em que eu preguei, iniciamos o versículo 17, aliás, ficamos nele, mas existem mais informações que o profeta está dizendo que não foi falado no último culto. Então, precisa ser pregado todo o conselho de Deus. Atos capítulo 20 e 28 diz isso. Então, vamos seguir o que as Escrituras nos dizem. Amém? Diz assim o texto bíblico: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Amém. Queridos, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, no santo nome de Jesus, nós nos congregamos diante de Ti em adoração, com temor e reverência. E fale, Senhor, aos nossos corações, mostre a Tua palavra, nos ensina a crer de forma correta mediante a Tua palavra, nos ajude a compreender as Tuas verdades. Senhor, quebra as paredes do nosso coração, os nossos preconceitos, que o Teu Evangelho tenha primazia, que a Tua palavra tenha primazia em nossas vidas. Nos ajude a amar a Tua palavra assim como o Senhor ama. A tê-la, Senhor, como prioridade, assim como o Senhor a tem. É isso que o Senhor nos ensina em Salmo 112. Guarda-nos, Pai. Guarda-nos de sermos enganados por falsas doutrinas, falsos ventos, de teorias conspiratórias, e que nós possamos estar alicerçados na Tua santa palavra. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, irmãos, por amor e cuidado com aqueles que não estavam na última terça em que eu preguei, eu quero fazer um rápido resumo daquilo que nós falamos até então, porque eu vou tomar aqui emprestado a ação de dois grandes gigantes da fé do passado, Santo Agostinho e também de João Calvino. Porque, para aqueles que não sabem, tanto Agostinho como Calvino fizeram algo extremamente especial ao pregarem a palavra de Deus, de uma forma coerente, ligando um sermão no outro. Agostinho, certa vez, no século IV, ele, quando pregava aos domingos pela manhã, os cultos no século IV era diferente. Ele começava bem de manhãzinha, por volta das 8 horas da manhã, então tinha um momento do louvor e imediatamente já vinha o momento da palavra e ele começava a pregar, a pregar, a pregar. E no século IV, acreditem, não havia relógio, nem celular. Então, como é que ele sabia a hora que ele precisava parar de pregar? É dito que ele parava de pregar quando ele sentia o cheiro das irmãs abençoadas que estavam fazendo o almoço. E quando ele sentia o cheiro do almoço pronto, porque a igreja almoçava juntos no domingo no século IV. Então, quando ele sentia o cheiro do almoço, ele sabia exatamente que ele precisava parar de pregar, que era aquele momento. Então, ele era no mínimo das 9 a meio-dia pregando, meio de meio, pregando o Evangelho. Num culto ao Senhor, ninguém reclamava. Eu não vou fazer isso. O que eu estou dizendo que eu quero copiar dele é que ele parava imediatamente. Ele não tinha uma conclusão do sermão. Ele parava, aí no outro domingo, ele abria a Bíblia e começava a pregar de onde ele tinha parado. E eu vou fazer exatamente isso porque eu não consegui concluir o sermão da última terça. João Calvino também, em 1538, João Calvino estava em Genebra e ele foi expulso. Ele foi expulso por questões teológicas, evidentemente, a perseguição contra a doutrina da fé reformada, contra o Evangelho. Em 1538, quando ele foi expulso, juntamente com Guilherme Farel, ele vai para Augsburgo. E depois de 2 anos, 1540, ele retorna.
e ele é chamado pelas autoridades da cidade a retornar, e quando ele retorna a Genebra, dão a ele a mesma igreja, o mesmo púlpito, e ao invés dele fazer um sermão motivacional, Deus está mandando dizer isso, vai fazer isso, ele abre exatamente no livro de Deuteronômio, no versículo que ele parou, e fala, vamos continuar o sermão, 2 anos depois. E assim nós vamos fazer hoje no versículo de número 17. Mas, para que não fique em suspenso o que nós falamos na semana passada, apenas lembrando que, a partir do versículo de número 15, nós já temos a conclusão da carta, do livro do profeta Obadias, a maneira como ele vai tratar os assuntos. A partir do versículo de número 15, nós vamos perceber a justiça de Deus, como Deus irá reconstruir o seu povo, a sua cidade, e também apontando para a igreja de Cristo. Sim, Obadias está apontando o tempo todo para a igreja de Cristo, e nós vamos rever isso novamente. Nós vamos passar por aquilo que falamos e vamos ver a importância de como Deus já tinha com o povo da nova aliança, isso é, você e eu, como Deus já tinha-nos em mente, em seu coração, quando ele falou com o profeta Obadias antes de Cristo. Já havia profecias sérias a respeito da nova aliança, da igreja de Jesus e de como nós deveríamos se comportar e viver por meio dessa fé. Nos versos 15 e 16, o foco, não vou falar porque a gente já pregou, mas o foco está no juízo de Deus, o caráter do juízo de Deus e os modelos, como é que Deus vai usar desse seu juízo santo para julgar os ímpios. Mas a partir do versículo 17, Deus para de falar com Edom, os irmãos se lembram disso, Edom, que são aqueles que é da descendência de Esaú, e volta os seus olhos para Jerusalém, que aqui no texto é chamado de os de Judá, que é o reino do sul. Deus começa a falar, então, com os de Judá, e ele vai trazer algumas informações dessa restauração. O que é que nós falamos no último sermão em que eu preguei? No início do versículo 17 diz, mas no Monte Sião haverá livramento. E eu me lembro de ter iniciado o sermão dizendo que a primeira informação que o profeta nos traz é que Deus é um Deus de restauração e livramento. E que a expressão, isso aqui é muito importante para o sermão de hoje também, que a expressão Monte Sião se refere a um ponto literal da história, um evento que de fato aconteceu a partir do profeta Obadias, mas também está apontando para a história que viria, para o futuro, que é a igreja de Jesus. Então, como é que deveria ser entendido essa primeira parte do versículo 17, quando se diz o Monte Sião? Literalmente, compreendendo que Jerusalém foi invadida pelos babilônicos, já falamos isso, ficaram 70 anos cativos, os 70 anos do cativeiro, são libertos depois de 70 anos, retornam em 3 caravanas, Zorobabel, Esdras e Neemias. As escrituras nos dizem isso. Aliás, faz pouco tempo que terminamos a exposição do livro de Neemias, fizemos uma sequência, Esdras e Neemias. Então, se retorna e Deus vai restaurar Judá. Ele restaura a cidade, ele restaura a terra, ele restaura a política, a economia e, principalmente, ele restaura a fé. Deus restaura a espiritualidade desse povo. Então, quando nós olhamos para o versículo 17, dizendo que Deus traria livramento para os de Sião, para o seu povo, os da casa de Jacó, diz aqui, mas no monte Sião haverá livramento, o monte será santo e os da casa de Jacó. Então está falando que os de Jacó seriam restaurados, passariam por esse livramento. Mas também apontando para a igreja, porque a expressão Monte Sião deixa de ser a literalidade do Monte Sião, que é em Jerusalém, e passa a ser agora a expressão de uma pessoa, a pessoa de Cristo. E nós trabalhamos todos esses contextos, vimos aonde os textos fazem essa passagem daquilo que é literal para aquilo que é espiritual, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e entendemos pontos que eram importantes. Por que o Monte Sião, e somente no Monte Sião haveria livramento? E nós também tratamos desse assunto dizendo que, porque é justamente no Monte Sião, no topo do Monte Sião, onde foi construído o primeiro templo por Salomão, e depois por Neemias, Esdras e Neemias, reconstruindo ali o templo, que é exatamente o templo que está levantado e erigido no período de Jesus. Quando Jesus vai ao templo, é esse templo aqui de Esdras e Neemias. Então, existe uma literalidade, que é justamente no Monte Sião que haveria esse livramento. Por que haveria esse livramento exatamente no Monte Sião? Porque era no templo que estava construído, no Monte Sião, que acontecia no Antigo Testamento, no povo judeu, o culto, não era em qualquer lugar, não existiam igrejas, era somente no Monte Sião, era somente no templo de Israel,
Era lá que se louvava a Deus através dos sacrifícios, pelo menos os três principais: holocaustos, sacrifício pelo pecado e a oferta de manjares, cada um com as suas responsabilidades, e trabalhamos esses contextos. É lá onde havia o louvor, os cânticos, a adoração, a ministração da palavra, e, possivelmente, o mais importante, era exatamente no templo, no Monte Sião, em que havia, uma vez por ano, a manifestação visível de Deus. Não era pela fé, não era espiritual, não era algo que somente alguns mais ungidões conseguiam ver, não. Todo o povo via no dia do Yom Kippur, o dia da expiação. E nós fizemos uma leitura exaustiva de Levítico 16, mostrando como é que Deus tinha doutrinado o dia do Yom Kippur. Vocês se lembram disso? Haviam até os 2 bodes, um era solto no deserto, outro ficava, depois tinha a organização de tudo aquilo que Deus queria no seu santo lugar, no altar de sacrifícios, e depois dentro do Santo dos Santos. E quando tudo estava pronto, eles precisavam esperar do lado de fora, todos. Ninguém poderia ficar dentro do templo ou do tabernáculo, de acordo com o período histórico. Não podiam ficar dentro do templo, e eles ficavam em silêncio, observando se Deus iria aceitar aquilo que eles fizessem. Se Deus aceitasse, como é que eles sabiam? Os céus se rasgavam e Deus se manifestava visivelmente numa língua de fogo, diz o texto, numa chama de fogo, entrava pelo tabernáculo ou pelo templo e limpava todo aquele sangue derramado do Santo dos Santos e subia novamente. Era algo muito rápido. Quando isso acontecia, todo o povo entrava em polvorosa, em adoração e louvor, porque eles tinham conseguido mais um ano de perdão. Mais um ano de perdão. Os irmãos se lembram disso? Mas também é dito que o Monte Sião representa a igreja de Jesus, mostrando que o único lugar do mundo e na história que estará seguro no dia do juízo de Deus será aqueles que estão inseridos na igreja de Jesus. Inseridos na igreja de Jesus. Então aquilo fala do livramento daquele momento, daquele evento aqui em Edom, onde diz que é no Monte Sião, mas apontando que o único lugar da história seguro para os homens que irão ver um dia também os céus se rasgarem e Deus descer em poder e grande glória para julgar vivos e mortos, o único lugar seguro é aqueles que estão em Cristo Jesus. E como é que nós sabemos disso? Nós já fizemos essa leitura, mas eu preciso ler com os irmãos novamente, para que agora a gente possa continuar exatamente de onde eu parei. Amém? Então, queria que os irmãos abrissem no profeta Joel, capítulo 2, e nós vamos começar a compreender como é tratado aqui o assunto a respeito do Monte Sião, olhando para o Novo Testamento na perspectiva da segurança que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. Joel, capítulo 2, a partir do versículo de número 21, eu não vou ler tudo novamente, mas apenas mostrando alguns pontos que são importantes. O Senhor diz, 2:21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. E aqui nós temos a informação importante no 23, que também já tratamos desse assunto no último sermão. Alegrai-vos, pois, filhos de... Então ele está tratando com aquele povo, literalmente, com os judeus. Então, a partir do versículo 23, ele vai falar com os filhos de Sião. Então, nós conseguimos entender essa expressão, Monte Sião, com literalidade. São os judeus desse período. Até que ele vem descendo, falando as bênçãos que aconteceriam. Por exemplo, 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, o que é importante para quem mora em Israel, sabemos que é um deserto, né, uma terra desértica, a chuva fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia, as eiras se encherão de trigo, ou seja, o fruto do trabalho deles, os cereais cresceriam, eles teriam que comer, teriam que comercializar, teriam o seu dinheiro, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, está falando até mesmo de alimentos que são nobres para aquela época, havendo riquezas na vida deles.
restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e aí vem as espécies dos gafanhotos, migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército os enviarei contra vós outros. Então, haveriam bênçãos de Deus. Mas essas bênçãos são materiais. Agora vem o mais importante, vamos pular para o versículo 28. Posso ler? 28? Diz assim: e acontecerá depois do quê? Dessa promessa que ocorreria lá em Jerusalém, que Joel, o profeta, está profetizando, tem uma outra profecia, mas agora espiritual, dizendo: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso daqui já é um escândalo para os judeus. Como assim toda a carne? Nós somos os queridinhos de Deus. Nós somos os judeus. Nós somos o povo da aliança. Nossos profetas. A lei é nossa. A lei é nossa. Mas agora, no versículo 28, Deus está estendendo isso a todas as nações. A todas as nações. Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não está falando de prever futuro. Né? Profetizar não é isso a palavra no original. Isso é uma compreensão muito equivocada dos brasileiros com relação a isso. Mas de pregar o evangelho. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Opa, dia do Senhor. Aqui já não estava mais falando daquele juízo que Deus traria sobre Edom, mas do juízo final. Então, como é que nós entendemos que isso se refere à igreja? Deixa marcado Joel, que nós vamos voltar aqui. Aí nós fomos para Atos capítulo 2. Deixa marcado Joel. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Nós pregamos até o versículo de número 20. Nós pregamos, não, eu li até o versículo de número 20 e encerrei o sermão. Então, a partir do versículo 20, começa o sermão inédito. Ok? Então, olha só o que é dito. Em Atos, ou seja, já o período da igreja, período apostólico, nova aliança. As pessoas foram cheias do Espírito Santo no início do capítulo 2. Aqueles que não conseguem compreender zombam da igreja de Jesus, dizendo: quem são esses homens que estão falando nesses idiomas? E Pedro, à frente, sendo agora o apóstolo, um dos líderes da igreja de Jerusalém, ele começa a argumentar. E aqui é muito importante o que ele vai dizer. É muito importante porque é doutrinário e também vai falar de linha teológica a ser seguida. Então, isso aqui é muito importante. Diz assim: então se levantou Pedro, versículo 14, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Então ele vai começar a pregar aqui, dizendo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. O que ele vai dizer tem autoridade apostólica da parte de Deus, daquilo que Cristo tinha deixado a eles. Então isso daqui é muito importante, o que está sendo dito para a igreja, e não apenas para a igreja, mas para os judeus. E ele vai começar então o seu discurso. Estes homens, aqueles que estavam falando em outras línguas, inclusive ele mesmo, estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas, terceira hora do dia é 9 horas da manhã, tá, irmãos? Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aqui, então, ele vai fazer um link sobre aquilo que foi profetizado em Joel e que aquela profecia de Joel se cumpriu no Novo Testamento. Fica claro que o Monte Sião não é somente agora literal, mas se cumpre na pessoa do Cristo bendito. E isto agora nos assegura nessa fé bendita que temos em Jesus. Ele está pegando a profecia que é em Joel e trazendo isso para a igreja de Jesus. Está se cumprindo aquilo que foi profetizado por Joel. E ele vai dizer, ele vai citar a profecia. E acontecerá nos últimos dias. Aqui eu preciso fazer um adendo. Eu não tenho costume de falar isso, mas eu vou falar porque eu não sei quando que eu vou pregar isso de novo. Os irmãos muito bem sabem que a Bíblia, ela só foi possível, não é que ela estava nas mãos de cada crente. Só foi possível sonhar com uma Bíblia
a partir de 1520, quando Gutenberg inventou a prensa. Os irmãos que foram lá na CBB, na SBB, sabem disso. A profecia de Joel foi citada de cabeça, tá, irmãos? Os versículos eram guardados no coração. Se guarda versículo bíblico. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Tá? Ele não estava com uma Bíblia, ele falou, espera um momentinho, abram por favor em Atos, capítulo 2. Ele está citando o versículo porque ele decorou. Decore trechos da Bíblia, irmãos. Isso vai ser importante para vocês um dia. E diz assim então o texto: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Está vendo? Ele está citando exatamente a profecia de Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E eu falei até aqui. O ponto é que quando Pedro estava citando a profecia de Joel, esses acontecimentos miraculosos, que inclusive iriam mexer com as potências dos céus, onde vai falar de prodígios em cima dos céus, verso 19, e conclui isso no versículo 20, não havia acontecido. Mas nós temos exposto o Evangelho de Mateus, e Jesus nos revela quando isso iria acontecer, no ano 70. Lembram com a destruição do templo de Neemias? Era o templo de Neemias, mas estava agora aumentado, porque Herodes tinha aumentado o templo. Mas era essa destruição, onde aconteceu exatamente esses sinais. Os irmãos se lembram, quando pregamos Mateus 24, a primeira parte do capítulo. Então, aqui ainda não havia acontecido. Aqui estamos antes dos anos 70. Então, Pedro está esperando isso acontecer. Mas o fato é que, antes de acontecer, os céus se tornando em sangue, o sol, a lua, as potências dos céus sendo abaladas, como é dito em Mateus 24, antes de acontecer isso, o derramamento do Espírito Santo aconteceria. E estava acontecendo neste dia em que Pedro estava pregando. Aonde haverá o livramento de Deus? No Monte Sião. O Monte Sião já não é mais uma região geográfica. O Monte Sião é uma pessoa. É Cristo. Ó filhos de Sião, acontecerá que naqueles dias, é Atos 2, nós somos os filhos de Sião por meio da fé em Jesus. Percebem como existiu uma questão literal, mas também isso está apontando para a igreja de Jesus? Hoje é culto de doutrina, precisamos entender as doutrinas das Escrituras Sagradas. Conseguem perceber? Mas Pedro não para aí, e é justamente aqui que eu não consegui pregar no último sermão, e vamos continuar com as informações em que ele tem tratado e falado. E são informações bastante sérias. Olha como ele continua, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Do juízo divino. Mas precisa ficar claro e entendível a nossa compreensão e fé. O que é invocar o nome do Senhor? Invocar não é dizer, Senhor Jesus, me ajuda. Não é isso. Não é isso. Isso é gritar, isso é pedir socorro. Invocar o nome do Senhor, no grego, é você falar e pedir para que Cristo seja o Senhor da sua vida. E ter Jesus como Senhor da sua vida é você se submeter às verdades do Evangelho. Isso é conversão. Quais são as vontades de Cristo que estão manifestas no Evangelho? São todo o corpo doutrinário que nós temos de Mateus e Apocalipse. E nós nos submetemos a isso, porque as Escrituras passam a ser a nossa regra de fé e prática. Todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Serão salvos. Nós não somos mais como cristãos. Nós não temos mais passeios, viagens, que levam-nos a uma peregrinação religiosa. Nós não somos como os judeus que uma vez por ano precisam ir a Jerusalém, cumprir as suas festas, as leis de Moisés. Nós não temos mais peregrinações santas, porque o Monte Sião agora é Cristo. É Ele que veio de Sião. É Ele que veio.
O livramento já não está mais naquele templo que nem existe mais, que já foi destruído. Já foi destruído em 70. Não é 1970, em 70, os irmãos sabem disso. No ano 70 depois de Cristo. E até hoje não foi reconstruído. E o que sobrou do templo? O Muro das Lamentações, onde os judeus ficam lamentando. E aqui a gente vai ver um problemão que eles estão arrumando para a cabeça e para a fé deles. Nesse texto de Pedro. O como isso é errado e heresia aos olhos de Deus. Ficarem diante do Muro das Lamentações, os judeus, naquele movimento, dizendo, restaura, Senhor, a sua santa cidade, restaura, Senhor, como se aquilo fosse continuar. Se o templo voltasse a funcionar, os sacrifícios dos animais, porque eles negam Cristo. Eles são heréticos nesse ponto. Porque só serão salvos aqueles que invocarem o nome do Senhor, que tem Cristo como seu Senhor, não há outro meio de salvação. E agora Pedro começa a dizer, ele fala a teologia, ele não leu o texto, ele não falou, não citou o texto de Joel, ele citou, é a mesma coisa que o pastor faz, ele abre o texto, ele leu, só que no caso ele citou, e agora ele vai explicar o texto. Ele vai explicar. Ele para a citação bíblica e começa no versículo 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Agora ele vai pregar. Até então ele está falando do texto bíblico. Agora ele vai começar o seu discurso, a sua pregação. Jesus, ele diz no versículo 22, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Isto daqui é de uma suma importância, que os irmãos não têm ideia. Os judeus, eles podem, como fazem, não crer em Cristo como Salvador. E eles não creem. Eles não creem em Cristo como Salvador. Os judeus sequer leem o Novo Testamento. A Bíblia deles é chamada de a Torá, é só o Antigo Testamento. Eles não podem afirmar que Jesus não fez milagres, que ressuscitou, que curou, que expulsou demônios. Porque Pedro está provando, vocês viram. Ver e crer são coisas diferentes. Vocês viram. Se isso fosse mentira, se Jesus fosse uma mentira, uma invenção de um bando de alucinados religiosos, os judeus levantariam a mão e falariam assim, mentira, eu nunca vi esse homem andando entre nós, não sabemos de onde ele vem, não sabemos quem são seus pais, não sabemos quem são seus irmãos. Eles ficam quietinhos. O Império Romano, perigosíssimo, negam a divindade de Cristo, mas nunca negaram a sua existência e os seus feitos. É a história provando a literalidade da existência de Cristo. Aqui eles poderiam ter levantado a mão. Não levantaram. Dizendo, mentira, Pedro, a gente nunca viu nada disso. A gente nunca viu. O difícil é eles dizerem, a gente colocou esse homem no túmulo, 3 dias depois esse homem não estava mais lá. Cadê esse homem? Era a primeira o Império Romano era terrível. Foi um fracasso para eles a ressurreição de Cristo. Qual o argumento que eles poderiam usar? Nós roubamos o corpo. Nós escondemos o corpo do homem. Nós levamos... Tá, então mostra, qual lugar? Eles nunca tomaram para si a ideia de que eles mexeram no corpo de Jesus. Eles engoliram a ressurreição. Eles não creem, mas sabem o que aconteceu. Entende? E assim não é muitos brasileiros. Eu creio em Deus, só não sirvo. Não estou negando que Deus... Não, quem sou eu? Mas não se submete ao Evangelho. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque só será salvo aquele que invocar o nome do Senhor. Senhor, salva-me, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, seja o Senhor da minha vida. É isso que nos leva à salvação. Continuando o texto. Então vejam os pontos doutrinários importantíssimos. 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Também poderiam levantar a mão e dizer assim, não, você não sabe, a gente levou o corpo para tudo. Não,
É verdade. É verdade. A pedra que tapava o túmulo rolou sozinha. O lençol, a mortalha que o cobria estava dobrada. Nós nunca mais o vimos. E fomos nós que colocamos ele lá. Não tem como negar. Não tem como, foram vocês. Foram vocês. Aí ele agora vai trazer as conclusões teológicas. 25. Porque, isso aqui é muito importante. Porque, a respeito dele quem? Jesus, o nosso Salvador, diz Davi. E ele vai citar os Salmos 16. Salmos 16 é um salmo messiânico que fala do Cristo de Deus, do Messias. E ele vai citar aqui dizendo: olha o que Davi falava, Pedro está dizendo. É a mesma coisa que o pastor fala assim, vamos abrir lá no texto tal? É exatamente isso que Pedro está dizendo. Olha lá o que Davi falou. E ele diz, diante de mim, ele vai citar o Salmo 16. É exatamente isso que está lá nos Salmos. Diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. De alguma forma existia a manifestação de Cristo na vida de Davi. Não está falando de Deus Pai. E você fala, como é que Cristo era manifesto no Antigo Testamento? Aquilo que nós chamamos de teofania, as aparições de Cristo no Antigo Testamento. Tem um monte, já provei para os irmãos, já mostrei os textos que falam isso. Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em segurança. A certeza de Davi estava em Cristo. Porque somente em Cristo há salvação, queridos. Porque, 27, não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então ele cita o versículo e vem novamente a explicação. Irmãos, 29, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Ele entende, é rei, foi autoridade, não discutimos isso. Não discutimos isso, Pedro está dizendo. Que ele morreu, Davi morreu mesmo, de fato, morreu. E foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Está lá o túmulo de Davi, lá em Jerusalém, quando ele pregou, está lá. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, deixa eu só falar uma coisa aqui, sendo profeta, você não vê Davi profetizando, como os profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias, mas você vê Davi cantando, tocando harpa. Está vendo como a compreensão de profecia é muito equivocada na igreja brasileira? Porque a profecia ele falava de Deus através das suas músicas, ele proclamava a verdade de Deus através dos salmos. Porque profetizar no grego, a tradução literal é proclamar. Percebem? E o conhecimento das Escrituras mudam totalmente o conceito do que é a fé cristã, daquilo que está sendo pregado por aí. Por isso que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela nos mostra a verdade daquilo que tem que ser crido, compreendido. Então ele continua dizendo, versículo 30, e aqui a gente tem um problemão. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Problemão. E aqui os cristãos brigam muito. Para ser honesto, estou falando dos clássicos, dos cristãos clássicos. A vertente mais conhecida e mais crida é: o templo foi destruído. A promessa feita por Deus a Davi: o descendente sentará no seu trono. Não há discussão nisso. O descendente é Cristo. É ele que veio de Judá, a tribo de Davi. Agora vem a compreensão prática. Um dia, quando Jesus voltar, vai restaurar o templo e vai sentar no trono do templo em Jerusalém. É a compreensão que essas pessoas têm. Está errado. Porque os judeus não creem que Jesus é Deus. Ele pode ser o Messias,
mas ele não é Deus. São coisas diferentes. Messias é ungido, o enviado com um propósito. Mas ele não precisa ser necessariamente Deus. Nós sabemos que Jesus é Deus porque o Evangelho nos revela isso. Então, indiscutível. E qual o grande problema também? O Messias para o judeu vem para ser um libertador político e o Messias não irá morrer na visão judaica. Não havendo derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Então a compreensão é, o templo será restaurado, Jesus vai voltar para os cristãos, essa visão dispensacionalista. Vai voltar, vai se assentar no trono, mas os sacrifícios continuam, porque Jesus não morreu. Isso é heresia. Se você pegar principalmente os primeiros livros, Eurico Bergman, que é um forte teólogo, por exemplo, da CPAD, eles têm essa visão de que o templo será reconstruído, o Senhor sentará. Aonde está escrito isso, dessa promessa do versículo 30? Abram, por favor. Abram, por gentileza, em 2 Samuel, capítulo 7. É maravilhoso esse texto. Então a gente precisa entender, porque, olha só, um versículo de Obadias está trazendo toda essa teologia junto, para entender. Só o versículo 17. Senão a gente não entende Obadias. Senão a gente não entende. Então, eu vou tentar ser rápido nessa leitura, porque ela é uma leitura um pouco extensa, mas ela é necessária para a compreensão teológica. 2 Samuel, capítulo 7. E aqui era um dia em que Davi estava de boa. Posso ler 2 Samuel 7? Que era aquele, sabe aqueles dias que você fala, podia ser todo dia assim? Era esse dia. Posso? Vamos lá? Diz assim, ó, a partir do versículo 1. 2 Samuel 7, 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria, prestem atenção, em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Jerusalém, Israel, está em paz, não tem guerra, não tem ameaças de guerra, ele está de boa, ele está na casa dele, ele não está nem no templo, ele não está nem, sabe, ele está de boa, está descansando, olha que sonho de consumo. Ele está tranquilo. Quando a gente está tranquilo, a gente começa a pensar nas coisas que nós não temos tempo quando a gente está na loucura da vida. E ele vai pensar em algo importante aqui. Versículo 2. Disse o rei ao profeta Natã, porque ele está de boa. Lembrei de uma coisa. Olha, uma coisa importante. Deixa eu conversar com o Natã. Natã é um profeta importante, vou conversar com ele, pedir orientação. Prestem atenção, rei não tem autoridade sobre o povo de Deus. Profeta e sacerdote tem, não misturem as coisas. Pode ser o presidente da república vindo na nossa igreja. Aquele é ovelha, vai sentar e vai ouvir, não vai subir no púlpito. E aí diz assim o texto. Disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Então é uma coisa que culpou o coração de Davi. Eu moro no regalo, sou rei, tenho um palácio de cedro. Mas a arca da aliança está numa tenda, uma tendinha, não tem valor nenhum, só para proteger do sol e da chuva. Aí pesou o coração do homem, né? Não é que ele é maldoso, é que agora ele teve tempo para pensar nisso. Que até então ou eu penso nisso ou eu morro, eu preciso lutar e manter Israel. Mas quando a gente está de boa, a gente começa a falar, sabe quando você está de boa na casa e fala assim, nossa, tem um monte de coisa para fazer aqui, não consigo. Pois é, era exatamente isso. Aí disse Natã ao rei, eu amo Natã, porque Natã é um profeta de Deus. E como profeta de Deus, ele sabe se comportar como ovelha, quando Deus não está mandando ele falar nada, e ele sabe se comportar como profeta quando Deus de fato manda dizer alguma coisa. O papo deles aqui é de amigo. É de amigo. O versículo 3, ele não responde debaixo da autoridade divina. Ele responde que ele está no coração dele, estou batendo papo. Sabe quando você começa a conversar com o pastor do nada fala assim, eu gosto de PlayStation, gosto. Gente, eu não estou pregando. Eu tenho minha vida com Deus, tenho meu temor a Deus, mas eu tenho um momento de descanso. Ele está conversando. E sabe o que Natã fala? Isso mesmo. Vamos construir um negócio, vai ficar bonito. Não tem nada de errado, mas ele está falando do coração dele. Olha lá, versículo 3. Disse Natã ao rei, vai,
Faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Ele não está mentindo. Ele sabe quem é Davi, as promessas que Deus já tinha feito a Davi, ele mesmo já tinha profetizado. Não está infligindo nenhuma doutrina. Vai lá e faz. O Senhor é contigo. Mas só foi o homem falar isso, né? 4. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã. Natanzinho. Vamos conversar. Vai, está escrito aqui, ó, não estou forçando nada. Versículo 5. Vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito. Não, daí Deus já começa a trazer os negócios lá de trás. Lá do Egito, até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. A proposta é maravilhosa. Vamos fazer um lugar para guardar? Não tem nada errado. O Natã fala, vamos fazer. Vamos fazer. Ele só não esperava quando depois da janta Deus ia querer conversar com ele. E Deus fala assim, eu pedi para vocês fazerem? Você acha que eu me importo com isso? Eu pedi? Vocês vão construir uma casa para mim para quê? A alegria já parou ali, né? Por favor, prestem atenção. Era melhor ter construído. Vocês vão entender. 7. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? A gente tem aqui um princípio teológico importantíssimo. Por mais que seja correto, moralmente aceito, lícito, ilibado, se Deus não mandou, a gente não faz. Deus quer ser adorado da maneira que Ele quer, e não da maneira que a gente acha bonito, que a gente acha legal. Porque não tem nada de errado construir uma casa para a arca. Mas Deus não quer. Se Deus não quer, Deus não quer. Acabou. Por acaso eu falei com alguém? Em alguma das andanças de vocês no deserto eu falei que eu queria? Chamei alguém de alguma tribo? Falei com algum profeta? Falei com algum sacerdote? O que vocês estão querendo montar uma casa para mim? Isso aqui é muito sério. É um princípio de a gente só faz aquilo que Deus quer. Não, a gente vai fazer assim a partir de agora, porque é legal, isso dá resultado. Deus quer. Deus quer. Deus falou? Está na palavra? Não está. Então, ó, o princípio que regula a nossa fé é a palavra. Acabou. Deus não falou, então acabou. Continua. 8. Agora, pois, assim direis ao meu servo. Bom, agora tem uma palavra para Davi. Agora, pois, assim direis a meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos exércitos. Tomei-te da malhada de trás das ovelhas. Foi a primeira vez que Deus foi atrás de Davi. De fato, ele estava trabalhando. Lembram-se lá? Que o pai de Davi apresenta só os seus irmãos fortes e bonitos. Ele estava trabalhando lá com as ovelhas. Deus está dizendo exatamente isso. Olha, eu tomei você lá da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe, isso é, o principal, sobre o meu povo, sobre Israel. Por isso que ele é rei. Eu fui contigo. Prestem atenção. Eu fui contigo. Deus está dizendo isso. Então, Natã não está errado. Deus é contigo, pode construir. Ele não estava errado. Eu fui contigo, por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti. Presta só uma atenção aqui. Eu fui contigo, por onde quer que andasses. É por isso que o Salmos 16, quando Davi está louvando, ele diz assim, o Senhor sempre esteve ao meu lado. Ele sentia a presença de Deus. E Deus está confirmando isso. Depois ele diz, eliminei os teus inimigos diante de ti. Deus também ia para a guerra com Davi, para matar todos os teus da vida, heteus, jebuseus, cananeus. Deus matou, por meio de Davi. E, continua, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Até hoje a gente fala de Davi. O nome dele não foi esquecido. Não foi. Dito isso, uma palavrinha agora para o teu coração, Davi. Preparei lugar para o meu povo. Ele está falando de Israel. Preparei lugar, que é Canaã. Ok? Então, preparei lugar para o meu povo, para Israel. E o planejei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes.
Desde os dias em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também, preste atenção agora, também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Não, peraí. Eu queria fazer uma casa para a arca. O Senhor não deixa. O Senhor manda o Natan vir falar comigo. Eu já moro numa casa de cedro e o Senhor fala que vai fazer uma casa para mim? É que a casa que eu vou fazer não é uma casa para você morar. Quando eu digo que eu farei uma casa para você, o Senhor te fará casa. É que para sempre esse palácio será da sua família. Você um dia vai morrer, mas ninguém vai subir nesse trono a não ser a sua dinastia, os seus descendentes. Ninguém vai roubar de você esse título. Isso é um problemão. Porque Davi estava em paz, agora tem que preparar as pessoas para ser rei. Mudou o assunto. Mudou o assunto. Então, é essa promessa que o Pedro está citando em Atos. Porque o Senhor disse que para sempre ele estaria no trono. E o seu descendente ocuparia o seu trono. É essa palavra aqui de Natan. Estão conseguindo linkar as coisas? Tudo para a gente chegar em Obadias. Calma aí que a gente chega, mas não me perdi não. Quando teus dias, 12, quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, está falando da morte. E isso já aconteceu em Atos 2. Aliás, aconteceu faz muito tempo. Não é o que Pedro falou? Nosso patriarca, Davi, que já morreu, sepultado, e o seu túmulo está aqui entre nós. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome. Aqui ele está falando ainda de Salomão. E eu estabelecerei para sempre, para sempre, o trono do seu reino. Então, eu vou levantar Salomão, mas Salomão é só o início. O trono é para sempre da casa de Davi. É uma promessa que Deus está fazendo a ele. A ele. Esse trono não tem uma conotação apenas monárquica, onde ele seria rei, mas tem uma conotação espiritual também, porque diz no versículo 14, eu lhe serei por pai. Opa, não é só Deus, mas por pai. Eu lhe serei por pai. E ele me será por filho. No Antigo Testamento, Deus não chama ninguém de filho. Você é meu servo, você é minha serva. Mas Jesus, Deus Pai chama de filho. Agora aqui o assunto já vai além de Salomão. Vai muito além. Aqui ele está falando de Jesus. O trono é eterno porque o trono é de Cristo. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então, Jesus transgrediu. Não ele, mas ele levou sobre ele as nossas transgressões. E esse rei, ele foi castigado com varas, Mateus 27, e com açoites de homens. A conversa aqui já é espiritual, já é nova aliança. Monte Sião, já esquece a literalidade, a gente já está falando de nova aliança. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, do Cristo bendito, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. A partir do versículo 18, Davi vai ficar doido com a informação, porque ele vai começar a orar. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus? Ele estava calmo no começo do dia, né? À noite já estava pirado, né? Começo do dia, estava de boa, sem guerra, em paz. Vou construir uma casa. Olha o que aconteceu. Você vê a ironia gloriosa de Deus, como Deus trabalha na história? Isso é um senso de humor maravilhoso que Deus tem. A gente não percebe essas nuances do senso de humor. O homem estava em paz, está quieto, vai querer fuçar naquilo que não precisa. Olha só agora. Tranquilo de dia,
tomando suco de laranja à noite desesperado. Ele está desesperado. Ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual a minha casa, para que tenhas trazido até aqui? Porque ele sabe que é uma promessa gloriosa, irmãos, para quem está de fora. Para quem está de fora. Mas a responsabilidade de Davi agora é enorme. Ele não tinha essa responsabilidade até agora. Eu tenho que preparar isso aqui para ser eterno dentro das condições humanas do meu ministério, do meu chamado monárquico. Mudou tudo. Foi tudo. Versículo 19. Ele está falando que ele diz assim, olha como ele está perdido. Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falasse a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes. E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. É para onde que eu vou ter que começar a trabalhar com isso agora? É porque é instrução para todos, os futuros. Eu estava em paz. Percebe? Mas ele só está assim porque ele teme a Deus, senão ele levava com a barriga. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele está levando a sério. Então a gente sabe que tem um descendente que isso jamais iria se apartar. Vamos voltar para Atos? Vamos lá para entender. Poxa vida, eu desejo muito terminar o versículo 17 hoje. Diante do Senhor, digo isso. Vamos voltar lá para o versículo de número 30, Atos 2, 30. Então agora, a gente entendeu todo o contexto do que Pedro está falando aqui na sua pregação. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no teu trono. Parênteses no sermão. Eu preciso fazer esse parênteses. Está vendo? Eu não estou dizendo... Vou falar assim. Percebe como é mais fácil para Pedro pregar do que um pastor atual? Toda a pregação de Pedro, nesse ponto, se resume só no versículo 30. Ele fala exatamente isso. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono. Ele não precisa explicar nada. Porque o judeu já sabe de tudo isso. O pastor atual tem que falar assim, vocês não leram, né? Então vamos lá abrir. Vamos ler, vamos explicar. Olha o que significa, olha o que essa palavra significa, olha o que tem. Percebe porque Mateus, ele prega sem explicar as coisas no seu evangelho? Porque ele está falando com o judeu já entende tudo isso. A igreja não entende. Então é mais longo o sermão. Olha, que beleza. Vai lá e só solta a doutrina e fala assim, vocês já sabem, né? Beleza. Leiam Judas. Quando você lê a carta de Judas, é a mesma coisa. Judas começa a escrever e fala assim, você já sabe, né, do que aconteceu com fulano. Hã? Ué, você já tem que saber, está escrito. Não tem que ensinar isso. É meio professor de faculdade, sabe? Corre atrás, filhão. É bem isso. Então, só fechando o parênteses. Agora, entendi. O reino foi destruído. Mas esse reino seria levantado e um descendente subiria ao trono de Davi. Sabemos que é o Cristo bendito, que é quem Jeová o chamaria de filho, porque ele seria pai desse filho. É Cristo. Mas como nós sabemos em que momento Cristo se assentará? Como eu disse, os clássicos do dispensacionalismo dizem, é distante, o templo vai ter que ser reerguido, Jesus vai voltar, vai sentar, não vai morrer, tem todas essas questões. Mas não é isso que Pedro diz. Depois que ele fala o versículo 30, vem o 31. E ele diz, prevendo isto, ou seja, que o Cristo se assentaria no trono de Davi, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Está no texto. Que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Quando é que Cristo se assentou no trono de Davi? Não vai ser quando o templo for restaurado, reconstruído, e ele vai... Na ressurreição, o reino de Deus já começou. É na ressurreição. Olha a importância da ressurreição. Não é só para dizer que Deus Pai aceitou o sacrifício perfeito do Filho, mas é que na ressurreição, Cristo já se assentou no trono de Davi. Mas não é no trono da Jerusalém depredada. É do trono da nova Jerusalém, do qual o Filho sentou à direita do Pai. E lá ele tem gerido o universo, comandado todas as coisas.
Diz o texto, não tenho tempo para ler, mas depois os irmãos lêem em casa, em 1 Coríntios capítulo 15, que o Senhor Jesus estará gerindo o universo, até que ele vença todos os seus inimigos e devolva o reino ao Pai. É Jesus que está comandando tudo isso aqui, do seu alto e sublime trono. A compreensão desse descendente é a ressurreição. É a ressurreição. Está vendo como o Monte Sião não é mais somente o literal, mas o Monte Sião é a igreja de Jesus Cristo, onde nós estamos seguros, porque Jesus se assentou à destra do Pai, completando a sua perfeita obra. Sua perfeita obra. Exaltado, pois, à destra de Deus, 33, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vedes e ouvis. E aí, Pedro vai dizer que Jesus é mais excelente do que Davi, e de fato é, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor. Olha o trocadilho no hebraico. Disse Deus Pai a Deus Filho. Davi sabia que a divindade consistia em mais de uma pessoa, que Deus consiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Está no texto, meu Deus do céu. Os judeus sabiam que havia pessoas na divindade, na deidade. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Em outras palavras, vocês negaram a salvação. Porque Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, fez de Cristo o Senhor da sua vida, judeus, e é Ele o motivo da sua salvação. Quando vocês negaram, vocês deixaram de ser salvos. Eles não podem mais correr até Sião. Sião já não tem mais valor. A verdadeira salvação, livramento, a guarda, a proteção de Deus, está na pessoa de Jesus Cristo. É isso que Abacuque está falando o tempo todo. Amém? Vamos seguir no versículo 17? Vamos voltar lá? Tem mais coisa. Então, diz lá o início do versículo 17. Mas no Monte Sião haverá livramento. Então, já entendemos que Monte Sião é literal e também espiritual. Fala-se do período do Antigo Testamento, apontando-se para a igreja do Novo Testamento. Demos todas as bases possíveis para que os irmãos possam entender. Amém? Mas tem mais uma informação dessa profecia de Obadias. O monte será santo. E, novamente, precisamos compreender na literalidade e também na divindade, na espiritualidade do povo da nova aliança. Por quê? O monte será santo. Literalmente. Vamos voltar para Joel? Eu falei para os irmãos guardarem aí. Só que agora é o capítulo 3. Olha o que é dito em Joel, capítulo 3. Somente o versículo 17. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em... Está no texto. Meu santo... E Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Como devemos entender isso aqui? A informação literal, não estamos falando de Nova Aliança ainda, somente o literal do texto de Obadias. O Monte Sião é um lugar onde o templo de Deus está posto e construído. É o lugar onde Deus se manifesta, é onde Ele recebe o culto. Portanto, não pode ser um lugar de imoralidade, de impurezas e de pecados deliberados. É um lugar em que mostra a santidade. O texto é claro aqui no versículo 17, quando ele diz que será santo o seu monte, o Monte Sião, o meu santo monte, e Jerusalém, ou seja, as pessoas dali serão santas. Estranhos não passarão mais por elas. Então quer dizer que as portas de Jerusalém serão fechadas e estrangeiros não poderão entrar? Não, não é isso. Não é isso, porque na lei de Moisés já existia uma orientação dizendo que, sim, outras nações, outros homens, aqueles que são chamados de estrangeiros, eles podem vir para Jerusalém e morar em Jerusalém, desde que
se convertam a mim. Então não está trazendo essa proibição. Não está trazendo. Abram, por favor, em Êxodo. No livro do Êxodo, capítulo 12, nós temos exatamente essa lei que eu estou citando aos irmãos. Em Êxodo 12, vai dizer o seguinte, versículo de número 48. Êxodo 12, 48. Olha o que diz a lei de Israel. Posso ler? 12, 48? Êxodo 12, 48. Pois, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra. Natural. Ou seja, ele vai deixar de ser estrangeiro e passará a ser considerado um judeu. É o green card do Antigo Testamento. Literalmente é isso. É o green card do Antigo Testamento. E olha só o que diz o texto ainda. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural, isso é para o judeu, e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Então não é proibição. Se alguém quiser vir de fora, estrangeiro, e morar em Israel, pode, se converta. E mostre sinais da conversão, circuncisão, pratique a lei, os dias sagrados, a dieta religiosa, era tudo aquilo que era falado na lei de Moisés. E agora vocês passarão a ser considerados cidadãos de Jerusalém. E isso vale para os naturais, aqueles que nasceram em Jerusalém, como para aqueles que vêm, que são os forasteiros. Então, não é isso que Joel está dizendo. Não é que estranhos, forasteiros não haverá mais em ti. O que ele está dizendo é que não haverá, de fato, forasteiros que morem em Israel, em Jerusalém, e continuem pagãos. Qual é o problema disso? Todo estrangeiro veio dos cananeus, o pessoal de Jericó, imagina, os heteus, os jebuseus, os filisteus, agora a gente vai morar em Israel. Quando eles vêm e não se convertem, eles trazem com eles a religião pagã, os deuses pagãos, a idolatria, as imoralidades. Aquilo que é moral diante de Deus, para eles, não é. E aquilo que é imoral diante de Deus, para eles pode ser que não seja. Porque é uma questão de cultura também. Então você vê os assírios, por exemplo. Os assírios, eles tinham quantas mulheres queriam, muitas das vezes. Não está nem aí. Em Israel, não. O homem tem a sua própria esposa, a sua esposa tem o seu próprio homem. E assim na igreja também. Mas para eles era uma questão cultural, não tem problema nenhum a gente sair pegando a mulher de todo mundo. Não, tem sim. Aqui você tem que se converter, senão você cai fora, meu amigo. Porque o lugar tem que ser santo. Tem que ser santo. Então, isso é a literalidade do momento. E a igreja? Tem que ser santa. Porque nós somos o Monte Sião, no sentido de representando, a igreja representa o Monte Sião, na pessoa de Cristo. Isaías 42. E eu vou encerrando, não vai ter jeito de terminar, né? Eu achando que ia terminar hoje. O livro inteiro. Eu desisto, irmãos. Pedi a conta. Em Isaías, por favor, é importantíssimo. Isaías 42 vai falar da igreja. Vai falar da pessoa do Cristo. Olha como ele vai tratar isso. Posso ler? Isaías está falando de você e de mim. Deus se lembrou do seu rostinho, quando você nem pensava em existir ainda. Deus te amou no período do profeta Isaías. Aliás, Deus te amou bem antes da fundação do mundo. É o que diz Efésios 1. Olha como Deus vai tratar esse assunto. Deus Pai vai apresentar o Filho e o amor dele por nós. 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Bom, não é de nós que ele está falando, não. Claramente não é de nós, a gente não tem essa responsabilidade e nem esse gabarito todo. É de Cristo. Claramente é de Cristo. Versículo 2. Aqui é algo maravilhoso de Jesus. Não, esse meu servo, Deus Pai está dizendo, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não está falando de pregação. Jesus vivia falando para todo mundo.
né? O reino de Deus chegou, está entre vós, e prega, falou o sermão da montanha, tá? Então não é disso. Quando diz que ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, é que o Cordeiro de Deus, cujo ministério é o ministério da reconciliação, onde ele nos reconcilia com Deus Pai, e ele tem que nos levar em suas costas. Irmãos, Isaías 9,6 diz, isso aqui é terrível, um menino nos nasceu. Opa, isso aí assusta. Quem teve um filho foi Maria, e agora é meu? Imagina que você está andando no corredor de um hospital, vem um médico e fala assim, um menino te nasceu. Você fala, é meu? Estou sabendo de nada. Que é isso? Estou aqui porque eu estou com problema na garganta, vim só passar aqui com o clínico geral, uma pastilha, só isso. Eu tenho um filho agora? É. Isaías está profetizando exatamente isso, ele foi dado a nós. Um menino se nos deu e um filho se nos nasceu. E o principado está sobre os seus ombros. Ele não levou apenas os nossos pecados, ele te carrega até hoje. E a gente não é fácil de ser levado. O ministério custa a vida. Cansa. Há sofrimento, há traições, há sofrências. Mas o Cordeiro, ele não clamará a Deus dizendo, Senhor, não estou aguentando mais, gritando pelas praças. Ele nem ficará gritando como o cordeiro que está indo ao matadouro, ele foi em silêncio. Nem fará ouvir a sua voz na praça de reclamações de quanto aquilo lhe pesa. No versículo 3 mostra o caráter amoroso de Cristo. Não esmagarás a cana quebrada, nem apagará a torcida ou pavio, de acordo com a tradução bíblica que você está usando, que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Sabe o que é isso? Ele olha para nós e vê que a gente é uma vara quebrada, que já não tem mais uso. Mas ele não vai terminar de arrancar. Ele vai restaurar e fazer de nós novas criaturas diante de Deus Pai. Ele vai olhar para nós com anos de conversão e vai ver que a nossa lâmpada de Mateus 25 só está na fumacinha. É o pavio que fumega. Sabe o que é normal se fazer com esse pavio? Esse linho, tira, joga no chão e pisa. Como cigarro. Não. Ele jamais irá apagar a torcida ou o pavio que fumega. Ele vai injetar mais óleo e trará o poder do Espírito Santo em cada crente, que em algum momento está vivendo uma apatia espiritual. Isso mostra o amor dele. Como eu sei que é nós? Como eu sei que esse texto está se referindo a Jesus? Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha a terra, o direito e as terras do mar, aguardando a sua doutrina. Como eu sei? Porque Jesus fala isso. Deixa marcado aqui. Vamos lá para Mateus 12? Rapidamente. Mateus 12, 15. Deixa marcado Isaías 42, a gente vai terminar de ler ainda. Ele não falou de você nem de mim ainda. Só falou de forma muito superficial. Olha só. Mateus capítulo 12, versículo 15. Isso é estudar teologia, irmãos. Isso é doutrina, é entender os textos. Amém? Abrir em Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 12. Olha o que diz no versículo 15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Ele está citando o capítulo 42. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. É ele. Isaías se cumprindo em Mateus. Ele é esse homem. Ele é o escolhido do próprio Deus. É ele. E agora ele começa a dizer o que fará por nós. Versículo 5. Assim diz Deus o Senhor,
Deus Pai vai falar para Jesus, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, Deus Pai, te chamei, Deus Filho, em justiça. Tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para você e para mim. Porque nós não somos judeus. Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é o nosso mediador, Ele é a nossa luz, é nele que vemos o Deus revelado, é nele que vemos a escuridão que habitava em nós, é na luz de Cristo que nós vemos os pecados que estão grudados em nossa vida, é na luz santa de Jesus que somos levados à santificação. E por que ele fará isso? Versículo 7, aqui ele está falando aqui em Jerusalém, você sabe que isso aqui é Jerusalém ainda, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas, éramos nós. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Deus, obviamente, reprimindo, repudiando a idolatria. 9, eis que as primeiras predições já se cumpriram. Muitas das coisas que o profeta Isaías tinha falado já se cumpriram. E novas coisas vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo. Para quem ele está falando isso? Para a igreja. Para a igreja. Nós precisamos cantar a Deus um cântico novo. Como eu sei que é a igreja? Continuemos o texto. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Não é Jerusalém, não é Israel, não é Judá. É todas as nações. É no Brasil, é em Sorocaba, é no nosso bairro. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Até as extremidades da terra. Vocês, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e seus moradores. Somos nós. O Evangelho precisou cruzar o oceano. O Atlântico chegou em nossa nação, chegou no nosso estado, chegou em nossa cidade. Vós cantais um cântico novo. Jesus veio ser o seu Deus, o seu Salvador e o seu mediador. Vós que estáis na outra extremidade da terra, comparado a Jerusalém, vós que precisam cruzar os mares para chegar, somos nós. O profeta falava de nós. Você já estava no coração de Deus, eu estava no coração de Deus. O Senhor quis nos salvar desde o Antigo Testamento. Isso é maravilhoso. Vós. Que o Senhor possa guardar o teu coração na esperança de quem é Cristo. Na verdade, de quem é Cristo para você. A Bíblia resume bem isso. Cristo em vós, a esperança da glória. É em Jesus que temos o perdão dos pecados. É em Jesus que temos a salvação da nossa alma. É em Jesus que fomos chamados de filhos novamente por Deus. É em Jesus que fomos reconciliados. É em Jesus que fomos limpos dos nossos pecados. É em Jesus que fomos transformados e regenerados. Jesus Cristo é tudo o que nós temos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. E não terminei o versículo 17. Vamos ficar de pé.